Olá, eu sou o professor Cido, doutor em filosofia. Este é o canal Cido Assis. Quero dar as boas-vindas a todos, todas, todos. E aí também pedindo a você que está vindo aqui pela primeira vez, está vendo esse vídeo, que você se inscreva no canal e que também dê o seu like para que assim o YouTube reconheça, né, a procedência do vídeo e com isso ele ganha um alcance maior. Antes de mais nada, eu queria dizer algumas coisas até a respeito aqui do canal, principalmente para você que está vindo aqui pela primeira vez, né, você que ainda não conhece aqui o canal, que você tome conhecimento sobre os objetivos, por exemplo, que nós temos aqui com esse trabalho que nós desenvolvemos. Então, a primeira coisa para poder entender é que esse canal ele é de esquerda. Sendo de esquerda, ele não é um canal que defende o Bolsonaro e muito menos o bolsonarismo ou ideias que provêm do bolsonarismo, de maneira nenhuma, tá? Uma outra situação também é que a, a pessoa que ela é racista, né, misógina, ele tem um certo grau de fascismo, né, dentro dele, que está assim imbuído de ódio, ódio contra o PT, ódio contra Lula, essa coisa toda, também esse canal não é para você, tá? Então esse tipo de compreensão é muito importante. Quais são os objetivos que nós temos aqui nesse canal, tá? Uma outra coisa também que eu queria dizer antes, né, de passar aqui a notícia para vocês, é que nos comentários, tá? Eu tive uma diversidade de comentários, principalmente lá no Shorts. Shorts é onde aparece mais bolsonaristas, né? Talvez porque as notícias são um pouco rápidas. Então aparece uma quantidade X de bolsonaristas. E acho até bom, né? Para eles poderem saberem a verdade, né? A verdade dói, né? Mas já me apareceu uma quantidade de gente aqui que eu até acho graça, né? Quando a pessoa diz assim: quanto que você está ganhando para fazer esse trabalho? Vejam só, quanto que você está ganhando? O pessoal da direita ou da extrema direita, quando fazem esse tipo de pergunta, desconhece completamente assim a esquerda, né? Os trabalhos que muita gente que é militante, por exemplo, de esquerda, como que o militante de esquerda ele desenvolve todo o seu trabalho, toda a sua luta, tá? Dou um exemplo assim, quando é preciso ir para as ruas, por exemplo, para fazer as mobilizações, aquela coisa toda, esse tipo de gente assim, eles não conseguem compreender o porquê que nós vamos para as ruas, por exemplo. Eles acham que nós estamos ganhando, que alguém está nos pagando. Isso é umas histórias engraçadas que vem de longe, não é de hoje, tá? Isso vem desde lá, por exemplo, do período do golpe militar de 64. Tinha essas maluquices também, assim, sabe? De que, por exemplo, a Rússia, né, nos pagava, sabe? Pagava o pessoal da esquerda para fazer mobilização, tá? Partidos de esquerda, que tem gente, inclusive, que chega a dizer que a China, né, custeia todo esse povo, né? Custeia o pessoal da esquerda. Mas só para vocês verem como que são as coisas, né? Os entendimentos, né? Impressionantes. Gente, vamos entender aqui uma coisa. Eu não ganho nada para fazer esse trabalho aqui. E outra, para poder complementar. Eu não ganho nada de ninguém, nem de partido, tá? Eu sou petista, mas não ganho nada do PT para desenvolver esse trabalho. Não existe nenhuma entidade, nada que me paga para poder fazer esse trabalho aqui, tá? Eu não ganho nem do YouTube. Interessante, né? Eu não ganho nem do YouTube, nem o YouTube não me paga. Os meus vídeos, eles não são monetizados, tá? Por enquanto não são monetizados, não cheguei ao nível, né, de atingir a monetização. Portanto, não ganho de ninguém. Na realidade, é até engraçado, eu faço é gastar, né? Eu gasto aqui, eu já desembolsei meu dinheiro para poder, inclusive até às vezes melhorar algumas coisas aqui, cenário, né? Isso que vocês ficam vendo assim, às vezes quando a gente modifica algumas coisas.
eu tenha gastado, né? Gasto até hoje, né? Já pensei, inclusive, de comprar um microfone, né? Um microfone mais ajeitado, tá? Então eu não tenho gasto. E até hoje ainda não trabalhei também com o que muitos fazem, né? De pedir aos colaboração, né? De quem, dos inscritos, né? De quem acompanha, nos acompanha aqui no canal, essa coisa toda. Então nós não temos nada disso, tá? Não, o meu trabalho ele é totalmente voluntário. É voluntário. Então se você fica vendo aí, às vezes quando eu estou desenvolvendo aqui o meu trabalho, né? Dando a minha opinião, tá? Fazendo as minhas reflexões, né? Porque eu sou da área da filosofia, então o filósofo ele procura muito assim aprofundar os assuntos, né? Então quando eu estou desenvolvendo todo esse tipo de trabalho, não tem nada a ver com pagamento nenhum. Ninguém está me pagando, tá? Então entendam isso, tá? Compreendam muito bem isso. Ninguém está me pagando, né? Dou graças a Deus por isso, né? Por esse tipo de situação. Bom, mas eu queria aqui fazer um rápido comentário com vocês a respeito de todas essas questões que está aí nos noticiários, né, que está nas redes sociais, na imprensa de um modo geral, a respeito da ABIN paralela, essa coisa toda. É, uma primeira coisa que a gente precisa compreender é assim, o que é a ABIN, quais são os objetivos da chamada ABIN, né, que é uma sigla, né, que ela é um órgão, tá, que pertence ao governo federal e cuja responsabilidade, né, cujo trabalho que essa ABIN ela desenvolve é basicamente a serviço do governo federal. E quando a gente está falando assim, tem algumas coisas assim que não faz parte da ABIN, né? Por exemplo, não faz parte da ABIN o governo federal, de repente, se utilizar, por exemplo, da ABIN para sair investigando as pessoas, monitorando as pessoas, a particularidade das pessoas ou qualquer coisa assim. Isso não é papel da ABIN. Tá? A gente tem que entender que a ABIN, ela pertencendo, né, ao governo federal, né, como um órgão de investigação ou qualquer coisa assim, até de segurança também, né, do governo federal, ela não deixa de ser uma agência, por exemplo, de Estado. Né? Quando a gente está falando de agência de Estado, é um órgão público. Né? É um órgão que, de uma certa forma, sai do nosso dinheiro, sai do meu, do seu dinheiro, né, de todos nós, para poder sustentar, por exemplo, a ABIN. Né? Então, esse é um entendimento básico, basilar. A gente não precisa ficar nem buscando, né, o que diz lá nas normas, essa coisa toda em relação à ABIN. Tá? Então, é um órgão, né, uma agência de inteligência, tá, que tem como um objetivo único, estrito, tá, de atender, por exemplo, o governo federal. Um órgão de inteligência, tá, que pertence ao governo federal, mas que não tem esse objetivo de sair por aí, por exemplo, investigando pessoas, investigando parlamentares, ou qualquer coisa assim. Não é esse o objetivo da ABIN de maneira nenhuma. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque foi exatamente isso o que a Polícia Federal está batendo em cima e que tem descobrido, tá? O envolvimento do Ramage, por exemplo, tá? E de vários outros pertencentes ali à ABIN, tá? Que eles acabaram investigando, acabaram tendo assim, ou seja, em busca de informações ou qualquer coisa assim, de parlamentares e de uma série de outras pessoas que, num certo sentido, eram contra, né, o governo federal, eram contra o Bolsonaro. Tá? Que nesse caso aqui, é claro, entra aí o Bolsonaro e a gente está cada vez mais vendo que também os seus filhos estão envolvidos, né, em toda essa trama. Tá? Então a Polícia Federal está aprofundando, está indo, sabe, nessas investigações. E aqui para vocês poderem entender tudo que vocês viram aí de busca e apreensão lá lá no Rio de Janeiro, né?
eu tô tentando lembrar se é Barra da Tijuca, né? Me fugiu, eu acho que é Angra dos Reis, né? Em Angra dos Reis, a casa lá, o Bolsonaro disse que é até dele a casa, mas que a casa, a princípio, pertencente ao Carlos Bolsonaro. E toda essa história que está correndo aí, que virou piada com relação à pescaria, né? Que seja lá o que for, que eles fugiram ou qualquer coisa assim, usou a questão da pesca para poder fugir da Polícia Federal. Mas o básico é o tipo de apreensão, por exemplo, que foi feita lá e que está sob investigação da Polícia Federal. Quer dizer, o... isso aqui também é um detalhe muito interessante. Gente, a ABIN, pelo fato de ser um órgão, né, uma agência de informação, essa coisa toda do governo federal, não significa, por exemplo, que os filhos do governo federal, qualquer parente, tenha acesso ou leve qualquer material da ABIN, por exemplo, para sua casa. Isso jamais poderia acontecer em momento nenhum, nem com o governo Lula. Isso não é permitido, tá? Isso é crime. Quando é feito algo não, como isso, né, como que aconteceu, possivelmente aconteceu, porque, né, tem provas materiais, agora vai estar sob investigação, essa coisa toda. Se aconteceu, então tem um crime muito complicado aí, tá? Nesse meio, tá? É isso que a gente tem que entender. Então, vocês estão entendendo? O grande problema que eu também fico observando, que nós, aqui no nosso Brasil, né, no nosso país, infelizmente, nós temos uma grande quantidade de pessoas né, de brasileiros, brasileiras, é claro que tem a sua vida, as suas ocupações, e não tem conhecimento de muitas coisas, por exemplo, que acontece de bastidor, né? Tanto no Congresso quanto, por exemplo, a nível federal, do governo federal. E com isso, quando vem à tona, né, tudo isso que está acontecendo agora, né, que está vindo à tona, que está as investigações que envolvem a família Bolsonaro, o bolsonarismo, né, os bolsonaristas, seus filhos e também, né, até deputados, senadores também que são bolsonaristas, como eles já é de praxe, né, eles já sabem disso, então eles vêm nas redes sociais dizer que o Bolsonaro está sendo perseguido, que a família Bolsonaro estão sendo perseguidos. E muita gente engole que eles estão sendo perseguidos, exatamente porque desconhece todo isso que, né? Desconhece, por exemplo, até o que é a ABIN. Não sabe o que é a ABIN. Né? Não sabe o porquê da existência, por exemplo, da ABIN e assim por diante. Tá certo? Então, o desconhecimento, né, de muita gente, tudo bem que eu entendo, né, que nem todo mundo tem tempo de ficar acompanhando a política, mas um momento como esse complica a situação. Porque tem muita gente que você não consegue convencer porque né, a pessoa acha que o Bolsonaro está sendo perseguido. Tem uma perseguição tudo isso que está acontecendo, né? E para encerrar aqui a nossa conversa de hoje, um pouco longa, né? O Pacheco, então, ele solicitou ao STF lista de deputados e senadores espionados pela ABIN, essa ABIN paralela que estão chamando aí de ABIN paralela. Eu ainda fico tentando entender, tá, se não é a mesma ABIN, né? Se tem duas ABIN aí, né? Para mim é a mesma, tá? Mas o que chama a atenção aqui é assim: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou ao Supremo Tribunal Federal, na noite de quarta-feira 31, um ofício solicitando informações acerca de espionagem ilegal feita pela ABIN paralela durante o governo Bolsonaro, quando o deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem chefiava a agência, né, a agência de inteligência. A informação é da coluna Tá. A movimentação, olha só, de Pacheco se dá pela acusação de que senadores e deputados federais foram alvos do monitoramento ilegal. Dessa forma, ele quer a lista dos nomes que foram espionados. O número de pessoas espionadas durante a gestão bolsonarista é estimado em 30 mil. 30 mil pessoas que foram espionadas de forma ilegal, tá? Espero que, assim, o que a gente, né, o que eu tenho tentado passar aqui para vocês tem sido útil para vocês, tá? Informação, né? Um dos objetivos também aqui no nosso canal é a gente, além de passar informação, esclarecer, aprofundar o assunto. Essa aqui é a maneira
a melhor maneira que eu acho, né? Que eu penso. Mas vocês também têm que achar também isso interessante. Igual, entender essa questão da ABIN da forma... Eu tentei passar de uma forma bem simples para vocês, para não ficar também uma coisa. Às vezes tem gente que fala de uma forma complicada, complica mais o meio de campo, e as pessoas mais simples não conseguem entender, né, o que realmente é acontecer. Por hoje é só. Até a próxima, tá? Pretendo ainda, em outros momentos, né, aos poucos a gente ir também marcando aí umas lives, né, para conversarmos também em live, que também é importante. Grande abraço e continuem firmes aqui no canal e até a próxima.